Bom dia pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham um bom Natal, né? Hoje é o último sábado do ano, que bom que você está aí para nós ouvir a voz de Deus, estudamos junto, aprendemos junto, o que nós aprendemos durante o ano, o que nós vamos aprender no ano seguinte, e é muito bom ter vocês aqui. Vamos fazer uma oração para nós começar nosso estudo? Querido e bom Pai que está no céu, te agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Te agradecemos pelos estudos que nós já teve durante o ano e pedimos, Senhor, que nos guie nos Teus caminhos, nos dá a sabedoria dos altos céus, o Espírito Santo nos mostrando, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Então, feliz sábado a todos vocês, você está com uma Bíblia? Aí você já pode abrir no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 13. Se vocês preferirem anotar também, fica bem à vontade, tá? Então assim, que tem sofrido a igreja desde os dias de Cristo? A igreja tem sofrido desde os dias de Cristo? Como é que será que está a igreja? Será que a igreja hoje também sofre alguma coisa nos dias nossos? Então vamos ver aqui que fala. Quando, pois, o dragão, Satanás, nós podemos saber que ele tem vários nomes, o dragão, Satanás, o pai da mentira, o enganador, o diabo, ele tem vários nomes. Aqui fala assim, quando, pois, o dragão, Satanás, se viu atraído para a terra, perseguiu a mulher, a igreja. Milhões dentre o povo de Deus têm sido mortos desde o começo da era cristã pela perseguição pagã. Então aqui nós podemos ver a perseguição, não é da agora. Satanás, quando ele viu que todas as mentiras que ele tem criado lá no céu, as fofocas que ele fez, a inveja dele, que ele viu que tudo estava perdido, que ele foi expulso, caiu aqui no planeta Terra, então ele começou a perseguir. A Bíblia fala a mulher muitas vezes é igreja e muitas vezes é mulher mesmo. Fala que então ele perseguiu a mulher e a igreja, né? E milhões dentro do povo de Deus têm sido mortos desde o começo da era cristã pela perseguição pagã e sempre foi indicada pelo Satanás ou envolvida pelo Satanás. Então, quando ele viu que ele criou um problema para ele mesmo, com as mentiradas deles, com as fofocadas dele, então agora ele começa a perseguir o povo de Deus. Mantendo ainda em Apocalipse 12, 17. A igreja remanescente enfrenta sua ira. Por quê? Por que a igreja sofre a ira então do inimigo? Assim. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao redor da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Voltando lá no versículo 13, um pouquinho, descreve o momento em que o grande dragão, Satanás, tendo sido expulso do céu para a terra, começou a perseguir furiosamente a mulher, simbolizando o Israel ou a igreja. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dará à luz um filho homem. Então, qual é essa mulher que ele perseguiu também para destruir, que ia dar um filho homem? Maria. Se nós voltar um pouquinho na história, não é no momento agora, só para nós fazer um lembrete, quando José foi com Maria ali naquele recenso que teve, que não teve nenhum lugar para um quarto, na hospedaria, e era que Jesus nasceu num curral, seu berço foi um coxo, e ali veio a perseguição. Ali começou a perseguição da mulher para matar o menino. Se nós vamos chegar a uma oportunidade, nós vamos ver que o rei Herodes, que tinha pedido para os magos, se descobrisse onde estava o menino, que voltasse a falar para ele, que quando ele viu que os magos foram para outro caminho, que se enganaram, ele deu uma ordem para matar as crianças de uma certa idade para baixo, tudo, da perseguição. Aí o anjo pediu para José sair dali com Maria. Então a perseguição de Satanás, porque ele sabia que ele ia ser derrotado.
No versículo 17, já descreve a fúria do dragão, Satanás, contra a mulher e o povo de Deus, e a sua descendência, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, simbolizando a perseguição final contra o povo de Deus que permanece fiel a Ele nos últimos dias, como os cristãos que vivem o Evangelho em meio a tribulações, nos últimos dias. Será que nesses dias que nós estamos, tem alguma perseguição contra o povo de Deus? A gente vê que muitas vezes são criticados, são zombados, e se você sair para pregar o Evangelho, casa a casa, distribuir um folheto, um convite para ir para a igreja, muitas vezes a porta é batida no seu rosto, porque não aceita a mensagem de Deus. Mantendo em Apocalipse, ainda, no versículo 14, ele nos fala assim, que influencia as nações para se congregar para o grande batalha. Que influência tem, então, para congregar para a grande batalha? Está lá em Apocalipse 16, 14, fala, porque eles são um espírito de demônio, operadores de sinais, e se dirige aos reis da terra ou do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-la para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nesse juntamento aqui, já o povo de Deus, Jesus já veio, já levou o povo para o céu, e nessa voltada assim, eles vão chamar aqueles que não teve a salvação, que rejeitou Jesus, e então vai se levantar do pó, vai ver que a pregação do Evangelho era verdade, mas Satanás vai sair convidando eles para fazer uma grande peleja. Ainda no versículo também, capítulo 3, versículo 14, nos descreve a segunda besta, a falsa profecia que engana os habitantes da terra, fazendo que crê a imagem da primeira besta, anticristo, que foi ferido e sobreviveu, ordenando adoração a ela. Tudo isso com sinais de milagres em nome da primeira besta. Tudo isso fazendo milagre, pedindo para ser adorado pela primeira besta. O diabo vai ter o poder de fazer alguns sinais, está escrito na Bíblia. Uma oportunidade, nós vamos ver isso aí, que a Bíblia nos deixa bem claro, se fosse possível, ele enganaria até os eleitos de Deus. Nós vamos ver isso aqui, né? Então, ele fazendo assim, o princípio parece algo difícil de entender, mas não é. Anti significar contrário, algo seja alguém que agir como Cristo, mas com o propósito contrário a de Cristo, a perdição. Alguém que quer agir como Cristo, mas só que é o contrário. Cristo, a salvação eterna, ele age para a perdição eterna. Ele teve lá no céu, ele conhece bem a Escritura, ele sabe tudo, ele sabe que os dias dele aqui é contado, que ele vai ser destruído, mas ele faz de tudo para levar um rebanho para o lado dele, igual ele fez lá com os anjos. A besta fará de tudo para enganar, se possível, os salvos. E muito pensa como para se assemelhar a Cristo. Ele sairá de dentro da igreja por alguns tempos, aonde estudaremos mais para frente. A humanidade entenderá que se trata de um cristão bondoso, humilde, em favor da causa de Deus, para acabar com as guerras, problemas do mundo. Mas não se engane, depois desse tempo, ele se revelará, que Deus nos permita a não cair no truque do inimigo. Por isso precisamos, todos os dias, orar e pedir conhecimento a Deus. Ele vai dar um de bonzinho. Meus queridos, ele nunca vai chegar e falar, eu sou enganador.
Eu sou o traidor. Eu sou aquele que fez confusão lá no céu. Eu sou aquele que guerreou. Eu peguei um terço dos anjos do meu lado e nós fizemos batalha lá no céu. Miguel expulsou eu de lá. Eu estou aqui na terra. Eu sou ele. Você acha que o inimigo vai chegar nesse propósito, falando que ele é um enganador? Não. Ele nunca vem. Ele vem de bonzinho. Ele vem astuciosamente para poder conseguir a sua confiança, você ficar do lado dele. Ele vai fazer propostas maravilhosas e depois ele cobra o preço. Depois ele vai cobrar o preço. É assim que ele faz. Ele é antimanhoso, enganador. Foi assim no jardim do Éden. Ele pegou um pouco de verdade com um pouco de mentira, induziu a Eva. Ele falou, não. Ele falou que morre não, você quer ver? Eu vou comer para você ver que não morre. Então, ele é antimanhoso. Cuidado, meus queridos. Agruda na mão de Jesus. Peço ao Espírito Santo que nos dá sabedoria todos os dias para entender o propósito que Deus quer conosco. Vocês podem na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 12, se vocês quiserem anotar, 1 Reis, capítulo 22, 23, versículo 22 e 23, fala assim, por que será permitido que os homens caiam assim nos enganos de Satanás? Por que então será que os homens, com todas as advertências, a orientação que Deus nos deixa na Santa Escritura, no livro sagrado, mas por que muitas vezes nem não pega a Escritura para ler? Ou se pega para ler, lê de qualquer jeito, de qualquer tipo, não pede sabedoria dos altos céus, porque sem a sabedoria dos altos céus, o Espírito Santo nos conduzir, nós não vamos entender. Mas quando nós estamos a fim de aprender a orientação de Deus e pedimos, pode ter certeza que Deus vai mostrando passo a passo como é que nós devemos fazer. Por que então os homens foram enganados? Assim, porque não colheram o amor da verdade para seres salvos. E por este motivo, pois que Deus lhe manda operações de erro para darem crédito à mentira, a fim de seres julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deliciaram-se com injustiça. Aí fala assim, mas Deus, aqui quando fala que Deus deixa você livre. Vocês que estão estudando comigo, eu quero deixar bem claro para você, Deus não obriga. Deus mostra o caminho que nós devemos andar. Ele foi assim no passado, ele mostrando para aquele povo, desde quando tirou o povo da escravidão, do Egito. Ele andou, ele abriu o mar para o povo passar, ele deu água no deserto para aquele povo, ele foi sombra no deserto para aquele povo, ele foi luz para aquele povo andar, deu a comida dos anjos, um maná para aquele povo comer, e assim ele vem, e ele vai mostrando o que vai acontecer. Jesus, quando esteve antes de ser crucificado, ele chorou pelo aquele povo de Jerusalém, ele mostrando o que ia se acontecer naquela cidade que ia ser destruída. Aqueles que acreditaram e fugiram sobreviveram, e os outros foi destruído. Nesses últimos dias, Deus nos está mostrando através da Escritura tudo o que aconteceu no passado e tudo que vai acontecer no presente. Tudo obra de Satanás. Mas Deus tem os anjos junto conosco, o Espírito Santo nos mostrando o caminho, porque Ele não quer que nós fiquemos sem entender. Naquele grande dia, quando a porta da graça for fechada, que Deus fala assim, meu filho, pode chamar o nosso rebanho, a gente não está inocente, né? Vamos ler mais um versículo, e depois, para o próximo sábado, o ano que vem, nós damos continuidade nesse estudo, e agora você pode voltar lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2, Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2. Porque por quanto tempo ficará Satanás amarrado depois da segunda advento de Cristo? Aqui tem uma pergunta assim, por quanto tempo Satanás vai ficar preso, né? Ele fala assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente lhe
segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Esse 1000 anos aqui, com a bênção do Papai do Céu, nós aceitando Jesus Cristo, nós vamos estar lá no céu. Então, depois desse, Satanás vai estar preso nesse planeta Terra. Depois desse 1000 anos, quando vir a Nova Jerusalém, então é onde fala que ele vai convidar os reis da terra, aqueles que estão perdidos, para fazer uma guerra para tomar a cidade. Nos próximos estudos nós vamos ver tudo isso aí, que Deus nos dá entendimento, sabedoria dos altos céus para entender o caminho do Senhor. Naquele grande dia, quando Jesus vier buscar, eu com a minha família e vocês com a família de vocês, nós podemos encontrar com Ele nos ares e para Canaã Celestial. Até o próximo estudo e fica com Deus.